dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês vão ver esse material, mas desde já muito obrigado pela oportunidade de ter convivido com vocês, de ter aprendido e passado alguma informação também, né, já que eu venho da organização das sociedades civis. Então, sou Cristiane Amaral Coutinho, remanescente quilombola, e com muito orgulho, né, que faço parte dessa banca que é a mestrada dessa vida. Estou trazendo para vocês um pouco sobre as organizações da sociedade civil no Brasil, possíveis caminhos de sustentabilidade econômica. É um trabalho produzido por Fernanda Alves e Luiz Alberto, que são da área do direito, e aí eles fazem uma pesquisa bem interessante. No início, assim, a gente pensa assim, vou ver sobre organizações e tal, mas na verdade o trabalho deles versa muito sobre a Lei 13.019 de 2014, que é uma lei que vai regularizar, né, como é que vai se dar as parcerias entre a administração pública e as organizações sociais, né? E aí a gente tem a questão que a lei ela vai explicando tudo como deve acontecer, né? Todos os detalhes, o que faz, o que não faz e tudo mais. Só que lá, mais na frente, em 2017 mais ou menos, ela é quebrada, né? Ela chega a incomodar de certa forma e aí tem nova mudança em cima dessas normas e regras que versam esses acordos, parcerias e tudo mais entre a administração pública e a sociedade civil. E aí nós estamos falando de recursos financeiros que vêm da administração pública para as organizações sociais. Outra coisa que eu acho bem interessante de mudar é que quando eu olho a primeira vez o tema, eu penso logo na organização que eu vivo, né? Que eu venho do coletivo. E aqui eles trazem a preocupação de como orientar a população, e isso é explícito lá na conclusão, né? Só que aí, se você ler só uma vez, não vai adiantar, porque você não vai conseguir entender legal, você tem que ler mais de uma vez o trabalho. Lá pela terceira vez que eu consegui ver que eles trazem um olhar preocupante de como é que a população, como é que a sociedade vai se organizar para essa lei 13.019. Como é que eles vão se adaptar, se muitos de nós somos limitados à informação, né? E aí eles vão construir, durante a pesquisa, uma cartilha, um vídeo que vai contribuir com esse trabalho. E aí eu achei bem interessante também, já fazendo spoiler, né? A pesquisa deles se dá em cima de um grupo, né, que sai, né, são pessoas do egresso, né, que chamam, ou regresso, pode se utilizar também, que eles vêm da vida que estava ali privada, porque por algum motivo eles são exclusos, né, e aí eles tentam ser incluídos dentro da sociedade, principalmente em relação ao direito ao trabalho, ter uma vida mais digna até. Ainda usam urnas eletrônicas, vão trabalhar em uma organização sem fins lucrativos que visa justamente contribuir com essa inclusão social, e aí o trabalho vai se desenvolvendo, né? Não dá para falar todo ele aqui, mas é interessante, né, o olhar que esses dois pesquisadores têm em relação à população. E aí eles tentam fazer essa pesquisa para compreender essa lei 13.019, se ela está sendo útil, se ela foi útil no caso, né, porque ela vai mudar em 2017, e aí se ela foi útil naquele momento, como é que a população conseguiu se adequar a essa lei. E aí a gente vai desenrolando agora o nosso parecer, a nossa visão em relação à leitura desse trabalho. Basicamente é essa estrutura. Eles trazem o título e são bem fiéis ao que eles propõem no título. O resumo, ele é praticamente o geral de todo o trabalho. Quando tu lê o resumo a primeira vez, você percebe assim, que ele é bem curto, né? Bem poucas linhas que eles utilizaram, mas ao ler o conteúdo, você percebe que eles foram bem fiéis em toda a pesquisa deles. As palavras-chave, como organizações da sociedade civil, sustentabilidade econômica e fomento, são todos os itens que vão girando em torno para construir o texto, construir toda a pesquisa, os assuntos, os autores, tudo está envolvido realmente no que eles propuseram para o estudo dele, no caso. Quando eu li a primeira vez, eu achei bem estranha, porque, por exemplo, quando você abre parte da introdução, e aí a gente vai ter os tópicos do trabalho, né? A introdução, que é o tópico 1, ela vem comentando
fui compreender um pouco melhor por que eles colocaram nessa, né, logo no início, a partir da terceira leitura que eu fiz sobre toda a pesquisa deles. Né? E a Lei 13.019 de 2014, ela já começa a ser falada também nessa parte da introdução, que também na questão, quando eu fui ler a terceira vez o trabalho, eu, no caso, peguei a introdução, quando chegou na Lei 13.019, fui para o tópico 6, depois eu retorno para continuar lendo, e aí deu para compreender, né, toda a proposta dessa pesquisa que eles trazem. E aí nós temos o tópico 2 da estrutura, ainda falando sobre a estrutura, como eles trazem o trabalho deles. Tem direito e desenvolvimento sustentável como meios de assegurar a dignidade humana. Aí tem desenvolvimento da atividade administrativa no âmbito da administração pública, entidades privadas sem fins lucrativos no Brasil, que é uma explanação bem assim, direta. Eles não pegam toda a história em si, mas eles pegam pontos chaves e apresentam como é que se dá essa questão das entidades privadas sem fins lucrativos no nosso país. E aí vem a questão do fomento, que ele vai ser falado em vários momentos, não só no item 5, ele vai abranger de forma mais direta, mas ele vai falar desde a parte da produção, eles estão comentando sobre o fomento, e aí eles trazem um tópico para isso, que é o fomento realizado por meio das organizações sociais, de organizações sociais com interesse público, né? Que a Lei 13.019 também vai explicar bastante sobre esses dois itens, organizações sociais e organizações, que a Lei cita, organizações sociais com interesses públicos. Aí, a Lei 13.019, que eles vão fazer a explanação muito interessante, que eles contam desde 2011, como é que vai se construir a Lei 13.019, né? Que foi o escândalo que aconteceu em relação aos recursos que eram passados para as organizações, né? E aí deu aquele bafafá todo, aí criaram a Lei 13.019, eu falo para fazer spoiler, para tentar controlar o recurso que o governo, no caso, passa para as entidades, né? E assim também tentar brecar, ou no caso, outra palavra que pode ser utilizada, tentar, a forma correta, né? Tentar brecar a questão da corrupção, para que não aconteça novamente no modo atual, né? Mais para frente, em relação a 2014, né? Para que não aconteça o episódio de 2011 em relação ao que aconteceu, o escândalo dos recursos que eram repassados, né? Então, vai ter o item 7, né? Que eles dividiram em 8 itens do trabalho, e o item 7, que é procedimentos metodológicos. E aqui que é engraçado, que a gente fala que a introdução deles fala sobre metodologia, mas se for de direito, eles vão explicar algumas coisas sobre o trabalho e o método. Mas aqui na parte de metodologia, eles vão explicar o que é a pesquisação que eles utilizaram para esse tipo de estudo que eles fizeram. E aí, pesquisando sobre pesquisação, não se tem assim, quem é o pai desse método? E muitos autores, que eu, no caso, pesquisei pelo Cielo, eles comentam que é uma pesquisa imprecisa, né? Porque não se tem, assim, uma coisa concreta. Contudo, em outros é bem complicado, é complexo eles tentarem explicar sobre esse modo aí dessa pesquisação. Em outro material, eu consegui entender o seguinte, que a pesquisação, ela visa você descrever detalhe por detalhe da sua pesquisa e deixar um legado com esse seu trabalho. O que a Fernanda e o colega dela fizeram muito bem, que durante a pesquisa deles, eles propõem uma cartilha e também propõem um vídeo, né, explicativo sobre a Lei 13.019 para as organizações sociais e as organizações de interesses públicos também, ou seja, elas vão dar um mapa, assim, que dá um norte por onde ir. Contudo, lá mais na frente, passando 2014, mais ou menos 2017, a lei ela vai ser quebrada, né, que a gente vai ver lá. Desculpe a minha ajuda. Lá na frente a gente vai ver mais o que acontece em relação à Lei 13.019. Aí eles trazem a questão das considerações finais, né? E as referências muito enriquecedoras. É interessante que as referências deles não vem assim, referencial teórico, é isso, não.
referencial teórico deles vai ser debatido e mostrado em cada tópico, né? Vai estar os autores. Aí eu consigo pegar 3 autores principais que eles falam, que tem tudo a ver com o conteúdo que eles trazem. Mas assim, se eu fosse recomendar fazer uma pesquisa ação desse tipo, como eles mostram, eles foram buscar muita pesquisa documental. Eles trazem o resgate da Constituição lá de 1998, lá atrás até chegar em 2014. Então, eles fizeram um mapeamento preciso de informações para construir essa pesquisa deles, que leva muito tempo, como eles comentam, né, no trabalho, o tempo que eles começam, até o tempo que eles concluem, até o tempo que eles apresentam, eles vão perdendo muita sequência de material, de conteúdo, de relatório também, coisas que não deu para fazer, coisas que eles queriam observar e também não conseguiram. Então, eu acho que é por esse lado aí que alguns estudiosos não recomendam esse tipo de pesquisa para ser feito, mas em partes eu achei bem interessante, principalmente pelo trabalho que eles conseguem concluir e deixar, né, o legado que eles conseguem deixar em cima desse estudo voltado para uma metodologia bem diferenciada para nós da administração. Aí nós temos, adentrando um pouco o trabalho, né, a Lei 13.019 de 2014, ela vai instituir normas gerais para as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Ela começa a dizer o que pode, o que não pode, como fazer, como elaborar edital, como você deve preencher os dados e assim vai. Quem pode participar, quem não pode. Eles deixam bem claro isso, são as normas. E aí entra a questão das chamadas públicas agora, que não existia, mas aí passa a ter mais um controle mais detalhado de quem pode participar dos editais, né, que são aquela correria para apresentar projetos, apresentar planejação e tudo mais das entidades sem fins lucrativos em si. Okay? E aí tem um item no primeiro artigo da lei, que versa, né, sobre as normas, que conta sobre as parcerias. Né? Eu trago um pouquinho sobre a questão das parcerias e falo assim: parcerias tem 3 formas: termos de colaboração, termos de fomento ou acordos de cooperação. Por isso que eu digo que eles foram bem fiéis ao que eles proporam no título e ao que eles trazem lá nos 3 pontos das palavras-chave, né? Sobre a diferença dessas questões aí, termos de colaboração e termos de fomento, em síntese, é recurso do ente público para o não público. Aí eu trago a questão aqui. Termos de colaboração e termos de fomento, o poder público transfere recursos financeiros para as entidades. É isso, tem dinheiro circulando ali entre os dois. Mas, lembrando, que existem mais normas para que esse dinheiro circule, que é o fomento, no caso, para circular, tem que seguir as normas. Aí tem a questão de prestar atenção dos detalhes das chamadas públicas para participar dos editais. Aí tem o que eu falei também sobre acordo de cooperação, que o trabalho deles também traz. E aqui eu estou falando sobre a Lei 13.019, que eles vão falar demais sobre isso, né? Aí vem o acordo de cooperação. Um acordo de cooperação não há transferência de recurso financeiro. Existe um acordo entre as entidades, no caso o poder público e a entidade não governamental, de fazer um trabalho, mas não tem circulando ali recurso financeiro. É basicamente essa a única diferença que há. Os 2 primeiros, termos de fomento e termos de colaboração, tem dinheiro circulando, mas vai seguir editais, vai seguir normas, vai seguir diretrizes, prestação de conta e tudo mais que a gente já viu durante as aulas do professor Bruno. E aí o acordo de cooperação não tem, tá? Pode passar. Aí nós temos mais uns detalhes sobre a lei, mais questões sobre essa diferença, porque esses termos eles são muito falados durante o trabalho todo dessa pesquisa, né? O termo de colaboração ela é uma proposta pela administração pública. Quem faz essa proposta para acontecer um termo de colaboração é a administração pública. A sociedade civil não pode fazer isso. O que ela faz? Ela faz o termo de fomento. Ela provoca, ela sugere e ela dá ideias. Quando acontece isso, é a organização da sociedade civil que vai provocar
sociedade civil faz o termo de fomento. E aí vai ser colocado todo o resto do trabalho para poder se criar as chamadas. E aí nós temos acordos de cooperação. Lembrando, acordo de cooperação não envolve transferência financeira, não tem recurso. Tem trabalhos, bastante, ideias que vão ser somadas, mas não tem recurso financeiro entre as entidades que vão fazer parte desse trabalho. Mais um pouquinho sobre a Lei 3.019, mas é cansativo, né? O trabalho todo ele é voltado para tentar compreender se essa lei ela realmente fez alguma coisa de útil, né? Que lá nos resultados finais é comprovado que sim. Só que com o tempo essa lei ela vai ser quebrada, ela vai ser modificada de tal forma para tentar amenizar algumas coisas que ficaram muito amarradas, né? Quando se cobra muito também dá alguns problemas. Então aí voltando. A lei ela considera a organização sociedade civil e a administração pública. Nesse caso aqui eu vou explicar só esses dois entes. Isso aqui, a lei 13.019 ela vai explicar todos os que podem fazer parte, né? Que estão dentro do que eles consideram viáveis. Podem participar de uma chamada, dos que podem seguir a norma, dos que podem se envolver no procedimento de fomento, né, dos recursos financeiros. Né? Eu peguei só essas duas porque essas duas são as que são mais faladas no trabalho da Fernanda. Mas a lei ela vai explicar várias outras, né, siglas. A gente tem essa organização da sociedade civil, que são as OS, é uma entidade privada, sem fins lucrativos, né? Pode ser cooperativas, que é a sociedade cooperativa, que já vai estar embasada na Lei 9.867 de 99. Pode ser também organizações religiosas que se dediquem a projetos sociais. Então, as OS, elas podem ser entidades privadas sem fins lucrativos, sociedades cooperativas e organizações religiosas que voltam trabalhos a projetos sociais. Então, tem essas três divisões aí dentro das OS, que pode ser considerada OS. E aí nós temos a administração pública. União, Estado, Distrito Federal, municípios, respectivas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, que prestam serviços públicos, coisas que nós já conhecemos de certa forma. Por que eu peguei só essas duas? Porque, em resumo, o trabalho vai falar mais dessas duas aqui. Tá? Ele não vai voltar para todas as outras entidades, tipos, representantes que vão ser inscritos na lei. Elas se voltam mais para a OS, para a administração pública, porque a pesquisa deles visava compreender a lei 13.019 em cima da administração pública e dentro de uma organização da sociedade. Tá? E aí, tem os conceitos relevantes que estão no trabalho. Agora, eu não sei falar direito essa palavra, né? Vou chutar aqui que é o SHAI. E nós. SHAI, ele fala o seguinte: os cidadãos do Brasil e do mundo ainda não conquistaram o direito de optar por viver uma vida digna e que o fomento pode constituir uma estratégia viável ao alcance de uma vida digna para os cidadãos. Para nós que estamos vindo das organizações sem fins lucrativos, é isso mesmo. Muitos, né? Muitos não têm essa visão da questão do direito. E SHAI ele foi utilizado pelos autores no trabalho de uma forma riquíssima, né? Ele traz muitos alertas, muitas explicações sobre essa desorganização que acontece muitas vezes dentro das organizações da sociedade civil, que, querendo ou não, ela tem um poder muito grande quando está com todos os seus componentes super unidos, mas ela tem um desafio muito grande internamente, que é tentar caminhar junto. E às vezes isso dá conflitos internos, que já seria um outro estudo de caso, né? E aí, mais para Munhoz, ele fala o seguinte: ele ressalta a importância da administração e do governo para a promoção dos direitos humanos e menciona sobre as adaptações do sistema de governo e da administração pública em nível mundial, que é o que vai acontecer aí, nessa questão da adaptação, com a Lei 13.019, porque ela é uma adaptação para tentar o quê? Controlar
esse recurso que entra, que vem da entidade governamental para a entidade não governamental, tentar controlar para que o recurso possa seguir seu curso e chegar no objetivo, né? E tentar evitar a corrupção. Eu lembrei a palavra, né? Combater a corrupção. Esses foram os dois objetivos na criação da Lei 13.019, né? Combater a corrupção e controlar as organizações em relação a esse recurso que chegava até elas. E aí também tem Di Pietro, né? Que eu achei super legal, que ele faz uma explicação, não vou falar tudo do quadro, mas ele trouxe, esse quadro está num trabalho, e eles fazem o seguinte, eles utilizam o Di Pietro para explicar organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse público, né? Em resumo, né? Qualificação, seleção, atividade, atuação, controle e fomento. E aí ele faz a comparação entre as duas. Aqui está bem complicado para ler, mas eu achei super enriquecedor, por exemplo, quando ele diz assim, as OS, elas têm existência formal, mera, né? As OCIP, elas são uma satisfação de requisitos legais, entre eles, existência, entre as existências e o mínimo de 3 anos. Aí vai descrevendo uma por uma e vai dando para a gente compreender um pouco mais sobre essas siglas aí, que essas organizações elas já existiam bem antes da Lei 13.019. A Lei 13.019 é justamente para combater a corrupção, para que não aconteça o que aconteceu em 2011 mais, e para controlar essas organizações que vão ser beneficiadas, de certa forma, com recursos públicos. Tá? Pode passar. E aí, a questão que eu trago, né, sobre a pesquisa e ação, que é falada pelos autores. Eles escolheram, esse método aqui, sabe? A gente vai fazer uma pesquisação. Só que não tem um autor definido quem é que surgiu com essa ideia desse tipo de pesquisa. Aí é o seguinte, como eu falei mais anteriormente, né? É difícil de definir a pesquisação como duas nações interligadas, né? Primeiro, é um processo tão natural que se apresenta sob muitos aspectos diferentes. Segundo, ela se desenvolve de maneira diferente para diferentes aplicações. E aí, vem mais um detalhe, né? Não há certeza sobre quem inventou a pesquisação. Então, a pesquisação, eu achei legal, né? Faria uma dessas sim, mas ela tem que ser fiel. Eles conseguiram chegar a deixar um legado, porque ela exige que fique um legado da pesquisa que você faz sobre o seu objeto. Mas eles deixaram muitos pontos abertos, muitas lacunas que eles mesmos vão descrevendo na metodologia, né? Eles deixaram que não conseguiram concluir. Pontos importantes, e aí eles tentam abrir para depois tentar fazer alguma coisa. Mas o objetivo dela em si foi alcançado, né? Deixou o legado, que é a criação da cartilha do vídeo que ficou disponível para pesquisas futuras. Mais um pouquinho sobre a pesquisação. É importante que se reconheça a pesquisação como um dos inúmeros tipos de investigação-ação, que é um termo genérico para qualquer processo que siga um ciclo, no qual se aprimora a prática pela oscilação sistemática entre agir no campo da prática e investigar a respeito dela. Aí vem os detalhes, né, que você vai ter que fazer para poder fazer esse tipo de pesquisa, né, pesquisação. Planejar, implementar, descrever, avaliar uma mudança para a melhoria de sua prática, aprender mais ao decorrer do processo, tanto a respeito da prática como da própria investigação. E aqui coloquei um item que eu achei sobre a pesquisação, de você ter que deixar um legado. Mas quando você se planeja primeiro, descreve, avalia, você consegue já ter uma luz do que você vai construir para deixar, para contribuir nesse trabalho, né? E aí, os autores eles conseguiram chegar a esse objeto e chegar a uma construção e deixaram pronto o trabalho deles como é proposto pela pesquisação. Que aqui está a questão que é falada sobre o resultado da pesquisa, né, que eles vão
fazer. E a pesquisa é bem delicada, eles escolheram aleatoriamente uma ONG, desculpa, o professor não gosta de ONG, mas eles escolheram aleatoriamente, aí foram mapeando as pessoas que estavam com tornozeleira, que estavam voltando, né, para a vida após o período de exclusão deles na sociedade, e eles voltam a tentar viver um trabalho, aí vão para uma cafeteria, que tem um projeto e tal, e não é café em si, mas é uma organização que tenta fazer esse regresso de forma menos dolorosa para esse pessoal que está usando ainda a tornozeleira eletrônica, né? E aí eles conseguem, como eu falo, né, o resultado enriquecedor desse trabalho deles foi a questão da cartilha do vídeo. Eles conseguiram construir, durante a pesquisa deles, os estudos e tudo mais, e deixaram registrado no site Negócios Sociais Brasil.org.br, que eu não cheguei a acessar, mas eu fiquei bem pensando, né? É muito bom quando você tem uma outra luz sobre como fazer um trabalho, sobre a importância de você fazer esse trabalho e deixar algo para ajudar a população em si. Eu achei muito legal essa parte, porque eles conseguem deixar algo enriquecedor mesmo para a população em si. Aí são as referências que, no caso, eu utilizei para fazer a apresentação de hoje. Além do material, né, que a Fernanda com o Luiz trouxeram, eu tentei me aprofundar um pouquinho para ler a Lei 13.019 e fazer uma pesquisa sobre essa metodologia que eles trouxeram, que é a pesquisa-ação. E é isso, muito obrigada. Desculpa se eu não consegui abranger tudo, eu tentei trazer o que eu consegui, né, absorver da leitura, das pesquisas que foi para compreender esse trabalho deles, e sobre a questão que tem que fazer um parecer, né? Eu acho que o parecer eu fui fazendo ao longo da explicação. É um trabalho que levou muito pouco tempo, aliás, ele leva muito tempo para ser concluído. O período que eles começam, né, eu não estou lembrado do ano, porque eu tenho essa falha na memória. O período que eles começam a pesquisa até apresentar, levou muito tempo, ficou um tempo parado, eles perderam muitos pontos importantes, como eles mesmos vão relatando durante a metodologia, que a metodologia que eles trazem, né, no capítulo 6 mais ou menos, é para explicar a pesquisa deles, que é um diário. A pesquisação exige isso também, né? Um diário de todo o processo que foi feito para chegar nesse estudo. Eles fizeram o diário. E lá eles colocam as falhas que eles mesmos tiveram para conseguir fazer esse trabalho de pesquisa em campo. Então, por esse lado, é um trabalho muito cansativo e desnecessário, que eles podiam ter usado outro método mais rápido. Também, ainda falando sobre o parecer, eu achei legal a parte quando eles colocam que eles conseguem, apesar de toda a atrapalhada, de toda a falha, de todas as limitações que eles encontraram, eles conseguem deixar um legado. Então, em si, quando eles escolheram a pesquisação, eles sabiam que eles tinham que deixar algo, e eles conseguem concluir esse trabalho. E tiveram muitos insights também, que a gente vai observando que eles vão tendo insights de outros trabalhos que eles podem fazer. Aí fica aquela indagação, né? Bora tentar fazer uma pesquisação, mas aí a gente já sabe todo o percurso a ser evitado, né? Os pontos que têm que ser cortados, porque eles mesmos mostraram no diário deles as falhas, então coisas que dá para evitar. E o período também que eles mandam para a revista, né, que não levou nem um mês, aí foi avaliado e já publicado, deixa assim pensar, mas não, esse trabalho não é tão interessante. Mas quando a gente vai lendo quase para o finalzinho e lê pela terceira vez, né, a gente consegue ver um panorama bem melhor. É interessante a pesquisa, pode ter sido corrido demais, ter tido muitos atropeios pelo meio do caminho, mas eles conseguiram chegar no objetivo, mesmo com todas as limitações. Então, é um método arriscado, que emana tempo, que emana muito leitura, a mais do que se pensa até, mas tem um propósito enriquecedor, que é deixar algo para a sociedade, que eu acredito que a academia tem que prezar por isso, né? Deixar algo para a sociedade em si, que nós estamos aqui gastando recursos, né, da população. Então, é isso. Muito obrigada.